alegria que nós estamos aqui neste domingo abençoado por Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fecha o Senhor nos dê, a manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor querido, nós clamamos a Ti nesta manhã, para que derrame sobre nós a Tua sabedoria, para que dê a nós, Senhor, o Teu entendimento, para, Senhor, compreendermos a Tua vontade, para, Senhor, Espírito Santo, sermos capacitados e aplicarmos em nossa vida estes assuntos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar sobre a natureza da igreja. Os irmãos sabem, esse trimestre, os irmãos podem ver na capa das suas lições, o corpo de Cristo, sobre a igreja. Então nós estamos aprendendo, como a igreja se deu em sua origem, a sua natureza e a vocação que a igreja tem no mundo. E a lição de número 3, que vai falar sobre a natureza da igreja, tem o seu textual lá na primeira carta do apóstolo Paulo. 12 e o versículo 12 que nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são um só corpo, assim é Cristo também. A nossa verdade prática nos diz: conhecendo a igreja, a sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então que esta manhã nós aprendamos com Deus, através da sua palavra, Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 12 ao 27. Os irmãos podem ler comigo aí na sua lição ou na sua Bíblia, e nos diz assim o texto: porque muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou parte do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes uns dos outros, de maneira que se um membro e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, o corpo de Cristo e seus membros em particular. Irmãos, que bela leitura, Que passagem preciosa da Bíblia Sagrada nós encontramos as palavras do apóstolo Paulo. Nós nos sentimos parte da igreja quando lemos esse texto, Então, nesse momento, vamos receber nosso irmão Roberval, que vai ser o professor desta manhã, o instrumento de Deus, para nos ensinar o Senhor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Muito prazer, com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para apresentar a todos os nossos amados irmãos internautas essa lição já do primeiro trimestre de 2024, a terceira lição. Nós tivemos aí a primeira lição ensinada pelo nosso irmão
Igor e também nosso irmão Aparecido. E hoje a terceira lição, que trata do assunto da natureza da igreja. Assunto muito importante este, a natureza da igreja. Nós sabemos que a natureza da igreja, ela é uma natureza visível e também invisível. A natureza palpável e também ela é uma natureza espiritual. Nós vamos ver hoje, no decorrer desta lição, que nós estaremos aprendendo aqui juntamente com os nossos queridos e amados irmãos, e aí que nos vê através das redes sociais, e já agradecendo também, nosso muito obrigado pelo carinho de vocês estar sempre aqui vendo as nossas aulas, dando um retorno, aquilo que nós fazemos aqui com tanto amor, com tanto carinho, para você que nos assiste, para você que talvez tenha dificuldade de vir para a igreja, então nós disponibilizamos aqui com muito amor, com muito carinho, aqui essas lições online para que você possa aprender. Isso é para você que não pode vir na escola bíblica, né? Mas se você tem a condição, se você tem a possibilidade de vir, você pode também, além de assistir essa aula online, você pode estar conosco todos os domingos a partir das 8h30 nas nossas igrejas, nas nossas congregações aqui de Matão, tanto da cidade e da região, onde as nossas escolas são apresentadas, geralmente aqui na sede, todos os domingos às 8h30 da manhã. Nós teremos um imenso prazer em recebê-los aqui. Nós temos classe desde a classe adulta até ao recém-nascido, até o berçário. Então nós temos aqui professores para todas as classes. Então você talvez está nos vendo hoje, quem sabe talvez pela primeira vez através da internet. Eu deixo aqui carinhosamente o meu convite para você estar aqui conosco, cultuando conosco na nossa igreja sede aqui no bairro, na Vila Guarani, ou se for mais perto, em uma das nossas congregações, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a nossa aula de hoje, que ela trata a natureza da igreja, ela trata alguns aspectos muito importantes, muito especial, muito importante que nós venhamos debater, porque a natureza da igreja, como que nós conhecemos a igreja verdadeiramente aqui na terra, a igreja de Cristo. A igreja nós conhecemos através da sua essência. A igreja ela tem a sua aparência, mas Deus ele identifica também a sua igreja pela essência. Nós conhecemos a igreja local, aquela que congrega, aquela que vem para as reuniões aqui frequentemente, mas também nós conhecemos a igreja pela sua essência, a igreja pela sua exteriorização. A igreja exterioriza o reino de Deus. Então nós conhecemos a natureza da igreja através disso. E por fim, a sua extensão comunitária no que tange a sua unidade e a comunhão como um estilo de vida. A igreja ela tem um estilo de vida que é pautado pela união, que a união ela é diferente de reunião. Às vezes nós podemos estar reunidos, mas alguém até pode não estar unido, mas a igreja, além de se reunir, além de estar reunida, ela está unida. Nós nos unimos em união, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então esta é a característica da igreja, a natureza da igreja. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. É o que eu já acabei de falar aqui. A essência da igreja. O que é a essência? A essência ela é aquilo que as pessoas não vê, mas sentem. Por exemplo, a aparência, talvez ela pode vender uma imagem aí muito bonita, uma imagem elegante, uma imagem que talvez a essência é diferente. Isso aí os irmãos já entendem até o que eu estou querendo dizer, mas a igreja ela é identificada pela a sua essência. Isso é muito importante que entendamos isso. A igreja genuína
quando o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele fala da igreja genuína, é claro que tem também aquela que não é genuína, que ela é aparência só, mas ela não tem essência. Mas a igreja genuína, ela tem tanto a aparência como ela tem a essência, porque aqueles que têm a essência também automaticamente gera a aparência de um bom cristão, de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro membro da igreja de Cristo aqui na terra. Então, nós vamos aqui ler um comentário do nosso comentarista. A igreja genuinamente cristã ela não é conduzida, pois sem unidade não há igreja. Nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele está dizendo aqui que uma igreja que não tem união, não tem unidade, ela não é igreja. A igreja onde cada um puxa para um lado, onde existe o individualismo, o exclusivismo, onde existe o amor próprio, somente o amor próprio. É claro que nós temos amor próprio, mas nós devemos também amar o nosso próximo, o nosso semelhante, e isto com atitudes e ação. O nosso amor deve ser mostrado com atitudes e ação, principalmente nas horas que mais precisam, porque eu amar uma pessoa de boca é muito fácil, é facinho eu dizer que amo o meu irmão, que eu estou amando ele ardentemente, como diz as Escrituras, mas na hora que eu preciso colocar esse amor em prática, eu me ausento, eu saio do lado e deixo o irmão ali se virar sozinho. Então isso não é amor. O amor, ele é mostrado na prática, pois sem unidade não há igreja. Então, a primeira característica da igreja, da natureza da igreja, é uma igreja que vive em união. Uma igreja que não tem união, não tem unidade, ela não é igreja. Ela é um ajuntamento de pessoas. Ela é pode-se chamar até de uma denominação. Denominação aqui é diferente de igreja, são duas coisas diferentes. Mas a igreja verdadeira, a igreja genuína, ela é pautada pela unidade, pela união, e ela tem unidade. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmado na palavra de Deus. Está aqui nosso comentarista também relatando aqui mais uma característica da igreja, que ela tem a natureza na sua dimensão confessional. A igreja, ela é pautada, ela é firmada na palavra de Deus. A igreja, ela precisa viver a palavra de Deus todos os dias de sua vida. Ela é fundamentada, ela é alicerciada na palavra de Deus. O alicerce da igreja é a palavra. Jesus, certa vez, lá no capítulo 17 de João, quando ele estava orando pela igreja, o capítulo 17 de João é uma oração. Jesus ali, ao longo desta oração, quando ele dizia, pedindo para que o Pai guardasse aqueles a quem ele tinha dado, em um certo momento ele disse assim: Pai, aquele que o Senhor me desse, eu peço que o santifique na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então não tem outro meio de santificação. A única coisa que consegue santificar, fundamentar e alicerciar a igreja em Cristo é a palavra de Deus, porque Cristo é a palavra. Cristo é a palavra, ele é a palavra o verbo que se fez carne. Inclusive isso está até no início aqui da nossa lição, porque o verbo que se fez carne, a Bíblia diz que lá no início dos tempos, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus, nota bem você que ali é o Espírito de Deus. Deus pairava sobre as águas e ele disse a sua palavra. Disse assim, olha, haja luz, e houve luz. Então é a palavra, mas esta palavra se fazia necessário se humanizar. Ele deveria se humanizar, como diz o apóstolo João, no seu primeiro versículo, quando ele inicia a sua carta,
ele então diz que o verbo se fez carne, então a palavra se humanizou para então formar hoje a igreja aqui na terra. A igreja é um órgão de evangelismo, a igreja é aquela que exterioriza a palavra de Deus, que exterioriza o reino de Deus invisível, que um dia será literal, um dia será visível. Então nós, como igreja, nós temos essa natureza. Então, a igreja, como diz, continuando aqui na nossa lição, como diz o nosso comentarista, a igreja genuína, ela é firmada na palavra. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. Então, está aqui, aquilo que eu acabei de mencionar, Cristo, Jesus Cristo, quando veio ao mundo e quando ele sobe, que é Cristo Jesus, agora ele já é o Cristo transformado, ele foi a palavra que se fez carne, ele se humanizou, ele desceu aqui na terra, passou pelo ventre de Maria, se fez carne, porque Deus é Espírito, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Esse Espírito, nosso Deus que é Espírito, que lá no começo do mundo pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo, ele então se fez carne, ele veio visivelmente, se humanizou, passou pelo ventre de Maria, passou pelo seu ministério, pregou o evangelho durante 3 anos e meio, e quando ele foi embora, ele disse assim: agora vocês como igreja, continue aí pregando o evangelho da graça, porque eu vou indo para meu Pai, mas um dia eu voltarei para vos buscar. Então ele se fez carne, essa palavra, ela se humanizou, Cristo se humanizou e desceu aqui na terra e nos deixou essa missão. Essa missão, ela é minha e ela é sua, irmãos que estão nos vendo através das redes sociais. Isso não é para nós uma opção. Pregar a palavra de Deus, pregar que Cristo se humanizou, que Cristo salvou, deu a sua vida para salvar aquele que nele crê, aquele que o aceita, é uma mensagem, é uma imposição, é imposto para mim, imposto para você, não é uma sugestão da palavra de Deus, é uma obrigação, é uma imposição. Então nós, como igreja, nós temos que dizer para o mundo que Cristo se humanizou, ele como o verbo, como a palavra, ele encarnou e desceu como homem, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e ele está aqui hoje na terra, está trabalhando através da igreja. Então, o nosso segundo subtópico, ele diz assim, olha, habilitada pelo Espírito. A igreja habitada pelo Espírito. A igreja, ela é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. Então, outra característica da igreja, a igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo. Os nossos irmãos que estão nos indo aí, nesse dia, através da rede social, quando o nosso comentarista diz que a igreja de Cristo aqui na terra, o corpo de Cristo que somos nós, ele é habitado pelo Espírito Santo, aqui não está falando de dons de língua, não está falando de capacitação, não está falando de dom de profecias, ele está dizendo aqui que todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, aquele que aceita Jesus, crê que ele é o Salvador, independente dele receber os dons, ele já tem o Espírito Santo habitando nele, ele já é parte da igreja. Às vezes ele não fala em língua estranha, às vezes ele não tem dom de profecia, às vezes ele não tem dom de discernimento, mas ele crê que Jesus o salvou, ele crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ouviu a palavra, ele creu e ele obedeceu, então ele já tem o Espírito. Essa igreja aqui, que é a natureza da igreja que nós estamos mencionando aqui no subtópico 2, essa igreja já tem o Espírito Santo habita na igreja, independente dela receber o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento ou não. Essa pessoa que creu em Jesus, você, meu querido irmão, que talvez ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo habitado em você, porque você é a igreja, você faz parte da igreja. Agora, ser batizado no Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, aí é outra coisa. É muito bom que você busque, até se ainda não é
batizado, mas não fica triste, porque o Espírito Santo de Deus já habita em você, porque você faz parte desta igreja, você foi lavado com o sangue de Cristo, você foi remido. Então está aqui, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa o seu trabalho de convencimento do pecador, e o Espírito Santo quem convence o ser humano. Então está aqui, eu estou falando hoje aqui através desse microfone aqui, a gente prega talvez na igreja, prega na praça, mas eu não tenho o poder de convencimento, eu não tenho o poder de convencer você do seu pecado, eu não tenho o poder de convencer você que você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se converter, você precisa mudar de direção, mas quem faz isso é o Espírito Santo, aquele que habita em mim, aquele que habita em você, aquele que habita na igreja, é ele que convence o pecador de que ele precisa realmente mudar de vida, se arrepender para que Jesus o salva. Então nós já estamos aqui falando sobre o segundo subtópico, e o nosso tópico 2, o terceiro subtópico, melhor, diz assim, quem faz parte da igreja anda em espírito. O subtópico 3 do primeiro tópico ainda, vamos falar. Quando alguém responde à mensagem da cruz, isso é, quando alguém aceita a mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Muito importante, isso é muito lindo, porque quando alguém crê, quando alguém obedece à mensagem da cruz, quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada nele e convence ele da certeza da salvação. E essa certeza, meu querido ouvinte, é muito linda. Eu quero dizer para você que talvez você esteja passando por algum problema na vida, por alguma dificuldade, por alguma luta, não sei, talvez financeira, talvez saúde, e talvez você nem tenha fé para que Deus resolva isso na sua vida. Você vai tentar lutar com suas próprias forças, talvez você não tenha fé para ser curado, talvez você não tenha fé que Deus vai te dar a sabedoria para lidar com essa situação. Isso é uma hipótese, é claro, mas você tem fé que você é salvo, você tem fé que você um dia vai morar no céu. É esta certeza que o Espírito Santo dá para nós. Aqui eu passo os meus perrengues, né, como diz aí uma certa gíria, aqui eu passo as minhas lutas, as minhas dificuldades, mas eu tenho certeza que um dia eu vou morar no céu. É isso que o nosso comentarista está dizendo. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. E essa pessoa, quando ele aceita Jesus, ele passa a ter certeza da salvação. Então ele anda no Espírito. O que é andar no Espírito? Ele anda se desviando do mal, ele anda cortando volta do pecado, e não que ele não é tentado, porque todos nós somos tentados a pecar, nós recebemos ofertas, propostas mundanas, mas o cristão, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele faz parte da igreja, ele anda se desviando do mal, ele corta a volta do mal. Amém? E vamos agora para o nosso segundo subtópico. Espero que eu esteja te ajudando bastante na vida espiritual através dessa lição e através do Espírito Santo. O nosso segundo subtópico diz assim: a natureza da igreja nas suas dimensões local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida nesse aspecto. A igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Coríntios, né? Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Então a igreja, como eu disse aqui, que a natureza da igreja, ela tem a sua natureza espiritual, mas ela também agora, né, falando aqui agora do segundo subtópico, a igreja também tem a sua natureza humana. Nós aqui não somos agora 100% espiritual. Nós temos a nossa
natureza espiritual, mas tem situações na nossa vida que elas são de aspecto natural. Nós precisamos lidar, nós não podemos, não devemos espiritualizar tudo. Tem coisas que ainda fazem parte dessa natureza, dessa geografia que nós estamos vivendo aqui, geograficamente falando, e nós assim o tratamos. Paulo escreveu cartas para a igreja de Corinto, para os Colossenses, tratando de determinados assuntos que precisavam ser tratados, porque enquanto a igreja estiver aqui na Terra, enquanto a igreja estiver vivendo aqui nessa dimensão, a igreja ainda ela terá os seus problemas, porque nós estamos ainda vivendo aqui numa dimensão não da eternidade, nós estamos vivendo aqui numa dimensão onde nós um dia iremos passar para o outro lado da eternidade, mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a ter alguns problemas, algumas lutas, algumas dificuldades. Então a natureza também, como escreveu o nosso comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, ela também tem a sua natureza. Ela vive aqui na Terra e ela pode ser encontrada geograficamente, localmente. A igreja se reúne no local para as suas reuniões, porque ela é uma igreja que vai morar no céu, mas por enquanto ela está aqui. O subtópico 2 diz assim, olha, as particularidades da igreja local. Nós, como igreja local, ainda falando aqui de nossa igreja local, queridos, nós temos as nossas particularidades. Essas particularidades são exclusivas de cada igreja. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos problemas das outras igrejas. A gente aprende isso, que talvez a igreja que eu congrego, a igreja que você congrega, ela tem um problema, mas talvez a outra igreja não vai ter o mesmo problema daqui, mas ela vai ter outro tipo de problema lá. Então, essas são as particularidades da igreja. Nós, quando encontramos Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3, ele começa aqui agora, a igreja de Filipenses, como nós já estudamos, uma bênção, uma igreja que Paulo várias vezes, ele dizia assim, olha, regozijai-vos sempre. Paulo dizia, eu agradeço vocês por tudo que vocês fizeram para mim, eu os agradeço pelas ofertas que vocês sempre me mandaram, mas em um certo momento, Paulo ele para aqui e ele faz menção a duas irmãs da igreja, uma chamada Evódica e outra chamada Síntique. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, e Paulo então ele diz assim, olha, fala para essas duas irmãs aí, vocês aí, direção da igreja, para que essas duas irmãs se unam, para que elas não fiquem arrumando problemas aí para a igreja, que elas tenham a unidade, que elas se entendam, porque Paulo chegou ao conhecimento de Paulo que essas duas irmãs crentes, viu, queridos, não é pessoas desviadas, não, irmãs crentes que estavam dentro da igreja, irmãs crentes que estavam ali trabalhando na obra, talvez por um problema de alguma disputa, talvez por algum problema, talvez de algum revanchismo, essas duas irmãs estavam tendo ali alguns problemas entre elas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, como a sua natureza, como geográfico, você encontra a igreja geograficamente, também tem problema. Não existe igreja perfeita. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja porque eu vejo lá uns irmãos. Queridos, você não vai encontrar aqui na terra uma igreja perfeita. Perfeição é só lá no céu. Então, Paulo aqui, quando ele elogia muito, quase que na carta toda aos Filipenses é encontrada a igreja, mas ele também cita essas duas irmãs aqui, que é a irmã Evódica e a Síntique. Acredito eu, que depois disso, Paulo não fala mais nada, que elas, através dessa carta, elas pensou e disse, olha, vamos nos reconciliar, vamos nos unir, porque tudo que nós fazemos aqui é em prol da obra de Deus. E Paulo também, quando ele escrevia as suas cartas aos Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12, ele também viu ali dois irmãos. Olha aí, outra igreja agora, uma igreja grande na Tessalônica. Paulo diz assim, olha, irmãos,
vocês falam aí para alguns irmãos que estão aí na igreja, isso eu estou falando agora de igreja formada pelo maior evangelista de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Ele diz assim, vocês falam aí para alguns irmãos aí da igreja, vocês dão uma repreensão nesses irmãos, vocês corrigem esses irmãos, porque eu estou sabendo, eu, Paulo, estou sabendo que aí na igreja tem alguns irmãos que nem trabalham. Hoje você sabe qual que é o termo para quem não trabalha, né? E Paulo falou, olha, eu estou sabendo que alguns irmãos aí na igreja nem trabalham mais, por quê? Esses irmãos, talvez por ingenuidade, né? A gente não sabe, talvez seja isso, ou talvez não gostava de trabalhar mesmo, a gente não sabe, Paulo não fala sobre isso, mas eu supunha, que esses irmãos, quando Paulo fundou a igreja em Tessalônica, que pregou que Jesus ia voltar logo, esses irmãos então disseram, quer saber de uma coisa? Não preciso nem trabalhar mais agora, Jesus vai voltar mesmo, não vou atrás de emprego, não vou trabalhar, e deixa o tempo passar, porque logo Jesus vai voltar, e nós já estamos já hoje no ano 2024, e Jesus ainda não voltou. E Paulo vai mais longe, ele diz assim, esses irmãos aí, eles vivem desordenados, eles não trabalham e eles estão vivendo uma vida desordenada. Olha, irmãos, que repreensão que Paulo faz aqui para esses irmãos lá da igreja de Tessalônica. E tem alguns irmãos que não gostam de trabalhar mesmo, mas eu não sei se era o caso desses aqui, mas eu acredito que depois dessa repreensão de Paulo, irmãos, eles voltaram a trabalhar. Então, eu citei aqui os problemas de duas igrejas diferentes para a gente entender que cada igreja tem a sua particularidade, porque nós estamos estudando o subtópico 2 que diz assim, olha, as particularidades da igreja. Então, queridos, todas as igrejas vão ter um problema. Eu congrego aqui na igreja sede, mas eu sei que algumas congregações aqui vai ter alguns probleminha lá que não é o mesmo problema daqui. E talvez o problema aqui da igreja sede ou da igreja onde você está congregando, você que está vivendo através da rede social, não é o mesmo problema daqui e o problema daí da sua igreja também não é o mesmo. São problemas. É por isto, olha agora eu vou falar uma coisa aqui, é por isto que pregadores precisam ter a direção de Deus quando vai pregar em uma determinada igreja, pedir a direção da igreja para que Deus lhe dê a palavra, para que Deus lhe dê aquilo que a igreja está precisando. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? A gente sabe aí de histórias de pregadores itinerantes, que eles saem pregando por aí e eles falam assim, olha, esse mês eu vou pregar essa mensagem. Então, se ele visitar 20 igrejas dentro de um mês, 20 dias ele prega aquela mensagem para todas as igrejas, porque ele decorou aquela mensagem, então ele sai pregando, ele prega aqui em Matão, ele prega em Taquaritinga, ele prega em Dobrado, ele prega em Monte Alto, Araraquara, ele sai pregando em todo lugar, ele prega a mesma igreja, ele decorou aquela mensagem, mas nós precisamos entender como mensageiros, como despenseiros de Deus, que nós precisamos buscar direção de Deus, para que Deus dê para a igreja a qual nós vamos ministrar a palavra, uma palavra que venha de encontro com as necessidades. Eu não posso ficar pregando a mesma mensagem em todas as igrejas, porque o problema de uma igreja não é o problema da outra. Talvez a mensagem que foi muito boa aqui para a igreja que eu congrego, talvez eu vou pregar a mesma mensagem lá na outra igreja, lá não vai ser bom, porque lá é outro tipo de problema. Então, por isso, fica aqui o meu conselho para os pregadores itinerantes. Cada igreja que você for pregar, peça direção para que Deus te dê mensagem, para que Deus te dê, naquele momento, você como dispenseiro, o alimento que precisa ser dado à igreja. Então, essas são as particularidades da igreja, Agora vamos aqui, olha, a universalidade da igreja invisível. Assim como a igreja, estou no subtópico 3 agora, tá? Assim como a unidade invisível, assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse aspecto
a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a Igreja Universal é invisível e é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Então, queridos, aqui está nosso comentarista falando que a Igreja Universal ela é composta por todo o nosso sistema geográfico, por nosso planeta. Então, nós não podemos ter rivalidades de igreja, nós não podemos ter rivalidade por placas de igreja, porque a Igreja Universal ela não é feita de títulos de parede, ela não é feita de nomes, placas de igreja, não. Isso é questão jurídica que alguém coloca, mas a igreja, no seu aspecto universal, ela é formada por membros do corpo de Cristo. Eu, por exemplo, eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas não é só a minha igreja que faz parte da Igreja Invisível. Tem muitas igrejas aí com outros nomes que tem pessoas salvas que também fazem parte dessa igreja. Os nossos irmãos que já dormem no Senhor fazem parte da igreja, um dia entrarão. Assim, a Igreja Universal e Invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já também dormem no Senhor, aqueles que dormem na glória, também fazem parte da igreja. Então, queridos, vamos continuar aqui agora nosso subtópico. Subtópico agora que diz assim, limitando somente a dimensão terrena, aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. É isso que eu disse aqui agora, a igreja é divina. Se denominações são humanas, as denominações podem ser temporárias. As denominações, elas são temporárias, elas passam, por exemplo, nós vemos aí que muitas igrejas, até na pandemia, elas fecharam, mas a igreja, aquela que é firmada na rocha que é Cristo, a igreja nunca se acaba. Pode acabar a denominação. Nós, por exemplo, podemos mudar de igreja, de lugar, de cidade, mas continuamos sendo igreja, porque a igreja ela está firmada na palavra de Deus. Há grupos que se autodenominam igreja, contudo são sinagogas, está em Apocalipse 3:9. Também tem grupos que se denominam como igreja, que até eles querem fazer parte da igreja, mas eles não são igreja, eles são apenas uma denominação, porque eles não se colocam, não são fundamentados na palavra. Mas o próprio Jesus, ele disse isso para o apóstolo João, quando ele escreve uma de suas cartas, das 7 do Apocalipse, ele diz para João, olha, diga para a igreja para que eles são das sinagogas de Satanás. Então, queridos, assim como há a igreja verdadeira, há também a igreja falsa. Mas deixa a igreja falsa para lá, vamos falar hoje da igreja verdadeira. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico, a igreja na sua dimensão cotidiana. A sua igreja cotidiana. A igreja individual, na sua analogia, onde compara a igreja ao corpo humano. Nós somos um corpo humano. E agora o que eu quero falar um pouco, já quase terminando o nosso tempo, diz assim, olha, o que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Então, o diabo também ele trabalha para desmanchar esse organismo vivo que é a igreja. E isso como que acontece, irmão? As igrejas não podem viver rivalidades, exclusivismo,
tem pessoas que prestam cultos ao homem, eles amam mais o homem, mais o próprio pregador, do que a Deus. Tem igrejas que eles idolatram os seus líderes como se aquilo fosse um próprio Deus. A gente tem visto isso aqui, isso é inegável. O nosso comentarista ele está dizendo aqui na lição, mas isso a gente vê, isso, determinadas denominações aí, idolatrando o homem, fazendo culto a homens, como se aquele homem fosse até mais do que o próprio Deus. Então, isso é partidarismo. A igreja não pode ter partidarismo, porque o que o diabo não consegue contra a igreja por meio de perseguição, ele consegue por meio da divisão. O partidarismo na igreja, irmãos, ele vem através de culto ao homem. Esse é um dos problemas, culto ao homem. Partidarismo, o exclusivismo, ele não pode, não deve e não faz parte da igreja divina. A disputa na igreja, talvez irmãos que disputam por um cargo, talvez disputa, a gente vê aí até brigas judiciais aí na igreja, a gente vê sempre isso, irmãos, coisa que não pode, isso não faz parte de uma igreja viva. Pessoas brigando na justiça aí por causa de determinadas causas, que tendo a igreja de Cristo como se a igreja fosse um órgão particular dele. Tem pessoas que tratam a igreja de Cristo como se fosse uma empresa. Igreja não é empresa, a igreja ela é uma instituição, a igreja foi comprada, lavada, e Cristo disse assim, eu construirei, Pedro, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pertence a Cristo. A igreja não é particular de ninguém. A igreja aqui na terra, ela não tem um dono aqui na terra. O dono da igreja se chama Senhor Jesus Cristo. Então vamos parar de brigas dentro de igreja, de partidarismo, disputas, ciúmes. Quantas pessoas que às vezes têm estragado igrejas, têm estragado aí, destruído igrejas por causa de ciúmes, achando que a igreja é dele, achando que ele é dono da igreja, que ele é dono da instituição, mas isso não faz parte de uma igreja, porque nós somos igreja e a igreja pertence a Cristo, e nós temos que reconhecer aquilo que Deus tem colocado nos nossos irmãos. Como nós somos igreja, nós devemos amar os nossos irmãos. Se o irmão prega mais do que eu, amém, louvado seja o nome do Senhor, que irmão abençoado. Se o irmão toca mais do que eu, glória a Deus, que bênção que é aquele irmão. Se o irmão sabe reger a orquestra melhor que eu, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Que Deus que capacita as pessoas. Se o irmão sabe cantar melhor do que eu, glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ter disputa dentro da igreja, partidarismo. Use a Deus do jeito que, use o dom que Deus te deu, seja aquilo que Deus te deu. E outra coisa, meu querido irmão, seja você, não queira mudar o seu jeito para agradar pessoas que talvez tem pastores, tem líderes que querem moldar os membros da igreja do jeito que ele acha que deve ser. Não, querido, sirva a Deus, use o dom que Deus te deu, não se deixe moldar ao jeito do seu líder, ao jeito daquelas pessoas que te lideram. Use o dom que Deus te deu e não queira mudar o seu jeito de ser para agradar a pessoas, para conquistar amizades, porque facilmente você pode entrar até em depressão, porque você não foi feito daquele jeito, você está sendo moldado, se deixando moldar pelo jeito de uma pessoa, e Deus não quer isso. Deus quer te usar do jeito que você é, do jeito que Ele te deu o dom, é que Deus quer te usar. Então, vamos deixar, queridos irmãos, de disputas, de brigas dentro da igreja, de partidarismo, de exclusivismo. A igreja, ela pertence a Cristo. A igreja foi lavada, comprada pelo sangue de Cristo. Cristo é o dono dessa igreja. Jesus Cristo é o dono dessa igreja, que nós estamos falando aqui, da natureza da igreja. Então, a igreja ela tem diversidades,
na unidade. Isso reverba o anseio de Jesus pela unidade dos seus membros. João 17. Ali há o que Cristo pediu em favor da igreja na oração, João 17. Então, Cristo pediu unidade. E, queridos irmãos, e aqui está dizendo nosso comentarista, a unidade não é uniformidade. Está dizendo isso que eu falei, unidade não é uniformidade. Nós não somos todos iguais. Eu não posso querer que o meu irmão seja igual. Eu não posso querer que o meu irmão seja aquilo que eu quero que ele seja. Não, nós temos que entender que unidade não é uniformidade. Nós somos seres humanos criados diferentes, eu sou diferente. Você que está me vendo através da rede social é diferente de mim, e nós temos que aceitar, queridos, com muito amor, essa diferença de nossos irmãos, entender as suas particularidades, entender as diferenças, que a unidade não é uniformidade, nós precisamos entender isso. Você precisa amar o seu irmão do jeito que ele é e não querer moldar ele ao seu vil prazer. Não, você precisa aceitar. Então, não é uniformidade, somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para preservar o mesmo alvo. Então, queridos, nós somos um. Somos muitos membros. Você no seu corpo, você tem muitos membros. Tem dedos, mãos, pé, boca, nariz. Nós, como igreja, nós temos aqui a nossa unidade, mas nós precisamos entender isso neste dia, que unidade não é uniformidade. Então, aprenda a amar o seu irmão do jeito que ele é, aprenda a amar o seu irmão da maneira que ele é, não queira você como líder de um departamento ou pastor de uma igreja, não queira moldar as pessoas, você querer que a pessoa fala só aquilo que você quer que ele fala, você tem que falar isso. Não, isso não é assim. Deus deu um dom diferente para cada pessoa. O meu dom não é seu, o seu dom não é meu. Então há diversidades. Então, queridos, vamos aprender isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Este aqui é um conselho que está na Bíblia Sagrada. Amai-vos uns aos outros. E em outra versão, ou melhor, em outro texto da Bíblia, Pedro diz assim, olha, amai-vos ardentemente uns aos outros, isto é, queridos, amar. E mais uma vez, eu quero aqui falar hoje que amar, queridos, não é simplesmente amar de boca. Não, eu quero dizer isso olhando aqui bem para você, que amar de boca é fácil, mas amar é eu me compartilhar com as dificuldades do meu irmão, é eu sofrer junto, é eu orar pelo meu irmão que está passando por uma tribulação, não é me regozijar com aquilo, não é eu me alegrar com a dificuldade do meu irmão, às vezes até ter prazer na dificuldade do meu irmão. Não, eu como igreja, como membro da igreja, dessa natureza de Cristo, a natureza de Cristo habita em mim, eu tenho que sofrer junto com o irmão, expressar o meu amor através dessa natureza cristã e não ficar contente quando o meu irmão está passando por uma dificuldade, está passando aí por um perrengue, por uma luta, eu ter prazer nisso, porque talvez até algumas pessoas até se agrada com a dificuldade de alguma outra pessoa, principalmente se a dificuldade daquela outra pessoa lhe trouxer algum benefício. Queridos, isso não é Espírito Santo. Quero dizer para você, peça para Deus, se você ainda não tem esse amor, quero falar isso olhando no seu olho, amai-vos ardentemente uns aos outros, porque essa é a natureza da igreja. Se você não tem essa natureza, você precisa rever seus conceitos. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço nesse momento por essa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui e que Deus o abençoe ricamente. Um feliz ano de 2024 para você e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria
Estamos encerrando mais uma lição, um ensino tão precioso para a nossa vida, né? Como Deus falou profundamente aos nossos corações e nós temos a certeza, né, do quão importante é e este sentimento toma conta da nossa vida, né? De querermos servir ao Senhor, de fazermos parte da sua igreja. Antes de nós encerrarmos com uma oração, eu faço um convite, né? Para que você esteja conosco em um dos nossos cultos. Nós temos aqui em nosso templo sede cultos toda terça, toda quinta, também aos domingos. Nas nossas igrejas, nos bairros da cidade, temos cultos toda quarta, toda sexta, também aos domingos. E em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você encontra ali a Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estudamos, os irmãos podem presencial com os nossos pastores, professores, com toda a igreja reunida para aprender a palavra de Deus. E também nós que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui na tela os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta missionária, abençoando a obra de Deus, e com certeza sua bênção por agir assim. Encerramos aqui a nossa lição, mas antes, feche os seus olhos e vamos. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta aula, por mais este domingo que o Senhor nos proporcionou estar na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. É um grande privilégio, Senhor. O nosso coração se alegra. Somos tão pequenos e falhos. Cresce todo dia com a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um bom domingo para você e a sua família. Nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola